Gabriel Peck chega hoje, domingo, em Belo Horizonte. Felipe Moraes faz boa estreia no profissional, ainda mete gol. Vidalba parabeniza jogador de base. Cebolinha vai estar livre para assinar pré-contrato. Uma boa opção. E o Cruzeiro repatria, não é repatria, traz de volta Léo Aragão. Tudo isso agora no canal Cruzeiro é Raposo. Mas antes deixe like, comente, compartilhe, escreva e hype. Compra no canal Mercado Livre Shopee, links aqui embaixo. E ao final, parte da entrevista do Arthur Jorge. Então vamos às matérias. Gabriel Peck desembarca hoje de manhã em Belo Horizonte. Isso mesmo, né? Ele chega hoje e amanhã, segunda-feira, se apresentará à Toca da Raposa para os devidos exames. Depositamos muita fé nesse jogador, acreditamos que vai ser um grande reforço para a equipe celeste. Felipe Moraes, grande jogador da base, sub-17 ainda, estreou no campeonato, no jogo do Cruzeiro ontem contra o Defensor, fez gol e fez muita boa movimentação e que deixou a torcida encantada. Vale lembrar que o Chelsea fez uma consulta por esse jogador, só que a multa dele é muito alta, mais de 500 pau. E isso inviabiliza no momento, e o Cruzeiro não tem interesse em vender. O Vidalba, num ato de líder nato, ao terminar a partida, parabenizou o goleiro Vitor Lamonier pela sua estreia, mesmo que fosse pouco tempo, mas pela sua estreia no time principal do Cruzeiro. Vejo nesse menino um potencial gigante, gigante, talvez até melhor do que o do Otávio. O Otávio é um gigante também, tá? Mas o Vitor é o nosso goleiro do futuro também. Porque o Otávio vai ser vendido, gente, não demora muito. O Otávio vai explodir tanto que ele vai ser vendido. Não tem como segurar, não tem como. É o perfil do goleiro que se encaixa no futebol europeu. Então, é a realidade. E Cebolinha, E o Cebolinha, atacante do Flamengo, que joga pelos lados, e já pode assinar um pré-contrato muito em breve. Daqui a uns 15 dias já pode assinar pré-contrato. E o Flamengo até aceita vendê-lo por 1,5 milhão. É barato, Um bom jogador e barato. Está aí no mercado, barato. Não tendo interesse em Matheus Cunha, e por achar que Lamonier e o Marcelo ainda é muito jovem para eventual substituição num jogo pesado, haja vista que o Cássio ainda demora para voltar, o Cruzeiro trouxe de volta o Léo Aragão. O Léo Aragão voltou e pelo menos tem mais experiência mesmo. Mas ele chega aí para assumir o terceiro reserva do Cruzeiro, A princípio o segundo reserva, mas quando o Cássio voltar, provavelmente o terceiro reserva, e o Aragão volta aí para o time do Cruzeiro. Não é mau goleiro, não deixa ele aí, tá bom, E agora a gente vai ouvir no caso, um trecho da entrevista do Arthur Jorge, onde ele fala do jogo de ontem, fala de alguma coisa, dos jogadores, e de como o time se comportou e como ele quer, como vai ser a sua atuação nas chegadas e saídas dos jogadores do Cruzeiro. Tudo vai passar pelo crivo dele. Deixe like, comente, compartilhe, hype e vamos ouvir parte da entrevista. Trabalhamos todos para ganhar, queremos sempre ganhar, mas mais do que o resultado que hoje serve para solidificar aquilo que foi feito dentro de campo, é o comportamento, as respostas que os atletas vão dando. Obviamente que estamos longe ainda daquilo que queremos estar no início do campeonato, ou na retoma do campeonato, mas este é o caminho, ou seja, podermos ter a capacidade de trabalhar bem, de nos irmos melhorando ao longo de cada uma das semanas de trabalho, para que possamos depois chegar no primeiro jogo frente ao Internacional e aí sim estamos preparados para conquistarmos uma vitória e 3 pontos, que serão importantes para a retoma do campeonato que nós temos de fazer. Arthur Jorge, Pansieri, eu queria te perguntar sobre essa intertemporada, o quanto ela está sendo benéfica para isso que você acabou de pontuar, a competição brasileira, enfim, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Como que foi planejado? Como é que vocês escalonaram, por exemplo, parte física, fortalecimento, também as jogadas, os joguinhos ali, nos trabalhos técnicos? Como foi isso? E também projetando amistoso de hoje, amistoso de domingo, para ter esse trabalho num total e as coisas boas chegarem. Bem, este é um período de tempo que nós no Brasil não temos
que é uma paragem exatamente a meio do campeonato, e ao que sabemos vamos ter 4 anos, mais ou menos assim, com paragens em junho ou julho de cada um dos anos. A questão de ser benéfico ou não, nós vamos depois avaliar quando tivermos a retoma e quando terminamos o campeonato, porque é fácil perceber que para nós, enquanto Cruzeiro, nós tivemos um período de crescimento, desde o momento em que comecei eu a trabalhar no Cruzeiro. Esse trabalho foi trazendo resultados, foi trazendo também classificações na Libertadores e na Copa Brasil, foi trazendo também ganho de posições na classificação do Brasileirão, e esta sequência daquilo que era o nosso crescimento é interrompida por aquilo que é a paragem para a Copa do Mundo. E nós temos que nos adaptar, temos que preparar e temos que tentar, acima de tudo, não perder aquilo que são os princípios básicos da equipa, que é, para além de conseguir ganhar e estar bem preparada, ter uma identidade muito própria, ou seja, uma identidade que hoje vimos alguns sinais dessa identidade, longe ainda daquilo que é a reação, a qualidade com bola, aquilo que é sermos mais objetivos ofensivamente, de sermos verticais, de defendermos melhor. Tudo isto são aspectos que nós temos que trabalhar e trabalhamos diariamente. Trabalhamos cada uma das semanas e em cada uma das sessões de treino para podermos potenciar não só a condição do atleta que tem que recuperar após os 21 dias que nós demos de folga ou de paragem para os atletas, e para podermos potenciar a equipa a conseguir encontrar novamente o seu equilíbrio, o seu balanço em todos os momentos do jogo, que são muito vastos e muito variados em termos de um contexto de uma equipa de alto nível que se quer apresentar forte para esta segunda metade e poder disputar cada uma das 3 competições que está envolvida. Arthur, Adroaldo Leão, Rádio Fã FM. O Kaique deixou o Cruzeiro, o Rojas veio, né, hoje fez a sua estreia com a camisa do Cruzeiro, e a gente viu uma boa dupla dele ali com o Sinisterra pelo lado esquerdo. Queria que você falasse aí, dentro desse equilíbrio do time, no caso do Rojas, questão do estilo de jogo dele, em que você vai ter que trabalhar ainda para ficar dentro desse ajuste, para você ter esse equilíbrio, e a importância de um Sinisterra, como a gente viu hoje, bem fisicamente, com confiança, partindo para cima, independente se é amistoso ou não, porque de amistoso foi só para quem estava do lado de fora, que dentro do campo a temperatura ficou quente. Olha, esta paragem serve também, e é um período em que nós temos a oportunidade de olhar para o mercado, e esse mercado tem sempre os dois lados, o mercado de vendas e de compras. Nós tivemos, de facto, a saída do Kaique, que era um jogador importante para nós, procuramos, dentro das opções que poderiam estar disponíveis e dentro daquilo que era a nossa condição de chegar, optámos pelo Gabriel, de facto, que é um jogador que tem um perfil que se encaixa naquilo que nós queremos, em relação àquilo que é a forma como nós jogamos. É um jogador agressivo defensivamente, um jogador que tem uma boa atitude comportamental quando no momento defensivo, e é um jogador também de disponibilidade para poder atacar e ser um jogador que faça muito do corredor, como nós pedimos e queremos que os nossos laterais façam. Portanto, tudo isto é um trabalho que é feito desde dentro de um grupo de jogadores que estão identificados já, que nós podemos dizer que temos jogadores identificados para qualquer uma das posições que temos no Cruzeiro, e depois em função das necessidades. Para nós, nesta altura, foi um mercado em que tivemos que, a mim preocupou mais a questão das vendas do que das compras, porque tivemos muitos jogadores a ser assediados, muitos jogadores, muitas propostas em cima da mesa para os nossos jogadores, porque desempenharam para ter essa procura. E acho que a nossa grande preocupação foi também manter a equipa equilibrada, podermos acrescentar numa ou noutra peça qualidade e competitividade à equipa, mas também estarmos preparados e capazes de corresponder àquilo que são as saídas, repondo com os jogadores dentro daquilo que é o perfil que nós entendemos, e depois agora o tempo, os jogos, a adaptação do atleta vai dizer muito, mas queremos nós acreditar que estamos a apostar certo e a conseguir compor a equipa face às saídas, com entradas dos jogadores, com um perfil que eu, enquanto técnico, desejo, e também dentro daquilo que é possível para o Cruzeiro ir buscar nesta altura. Mister, boa tarde, Arthur Mesquita, Rádio 98. Ainda sobre mercado, como é o seu trabalho junto à diretoria nessa busca por reforços, e qual o seu peso nessa decisão do Cruzeiro de quem buscar no mercado, quais posições endereçar? O meu papel é o papel de tentar, juntamente com o presidente, com o dono, com o Bruno Spindler e com o Joaquim da parte do Scout, de termos uma harmonia de pensamentos
para podermos olhar sempre e sempre para aquilo que é o melhor para o Cruzeiro. Há momentos em que nós temos que ceder e saber que esta proposta ou aquela é importante para o clube e temos que ceder e vender, outras que recusamos. Nós recusamos propostas por jogadores do Cruzeiro e também podermos ter o mesmo alinhamento naquilo que são as chegadas. Obviamente que a mim, enquanto técnico, e como líder daquilo que é o processo de equipa para aquilo que é o seu comportamento técnico-tático, a minha última palavra é sempre aquela que valida a chegada ou não de atletas, e essa responsabilidade eu assumo e tenho-a, sendo que eu peço, e tenho esse papel também, de pedir à estrutura que trabalha comigo nesta área, de podermos escolher, perceber se temos capacidade e se o jogador se adapta e se encaixa naquilo que nós queremos para o Cruzeiro, não só hoje, mas também num processo que queremos de médio e longo prazo para aquilo que é o Cruzeiro, que consiga estar constantemente nos lugares de cima e capaz de poder lutar por objetivos maiores. Arthur, boa tarde. Pedro, da Rede Minas e da Rádio Confidência. Hoje você potencializou alguns garotos da base, o próprio Felipe Moraes, que entrou, fez um gol, entrou no segundo tempo, o Leles, que começou jogando, o próprio Vitor Lamonier, que teve oportunidade, e outros também que foram relacionados. A importância também dessa pausa para poder dar essa oportunidade aos garotos e também da confiança que o Felipe teve ao marcar um gol diante do torcedor. Obrigado. A questão da base é sempre um ponto importante quando falamos de projeto de clube. Nós podemos olhar e temos um trabalho que é feito de baixo para cima, em que procuramos potenciar esses jovens jogadores. Nesta altura, para mim, e face à ausência de competitividade, ou de competição, se quisermos, permite-me ter esses jogadores comigo mais tempo, permite-me também vê-los desempenhar num contexto mais exigente, porque é diferente de trabalhar com o Mateus Pereira e com o Gerson do que trabalhar com o colega do sub-20 ou do sub-17. E isso faz com que haja um crescimento de cada um desses jovens jogadores. Hoje tivemos mais alguns que estiveram connosco. A verdade é que acabámos por o próprio Filipe ter sido feliz na sua, digamos que estreia, creio eu, pela equipa principal, ainda que seja num amistoso, mas de podermos ter os jogadores como o Ryan e como o Vítor que desempenharam aquilo que era o que nós queríamos e podermos nós vê-los jogar fora do contexto do sub-20 ou do sub-17, onde acabamos por ter aqui uma realidade para eles diferente também, mais exigente, mais nova, mas onde nós deste lado sabemos muito bem, temos a calma e temos a paciência necessária para perceber qual o nível de prontidão desses atletas para poder estar disponível para o Cruzeiro, não só hoje, volto a dizer, mas também num curto prazo, porque isto é um projeto que tem alguns anos pela frente e, portanto, temos que fazer as coisas bem feitas para não errar.